Olá pessoal, é um prazer retornar depois de uma pausa não longa, mas também nem breve. É que eu estava de repouso de uma cirurgia de catarata. Haverá outra, mas só que eu vou avisar dessa vez, para não ficar assim na expectativa, não está tendo gravação, o que está acontecendo. Então é um prazer sempre grande estar com vocês, que conspiram comigo, comungam o mesmo ar de futuro cósmico. Então eu começo como sempre, porque sempre tem gente chegando pela primeira vez. Esse é o canal Ivani Marchese, eu sou Ivani Marchese, professora, e o canal foi criado para contribuir para o advento de uma cidadania cósmica, que deve ser entendida como um sentimento de solidariedade e compaixão por todos os reinos que existem no planeta Terra, desde o mineral, vegetal, animal, hominal e o reino dos devas ou dos anjos, bem como os seres inteligentes que habitam outros planetas, outras moradas, em corpos diferentes dos nossos, na formatação e também na composição da matéria de cada um. E por que esse canal? Porque nós já estamos vivendo o final de um ciclo da Terra como planeta de expiação e ingressando no ciclo da Terra como mundo de regeneração. Em 2057 já estará instalado definitivamente. Então espera-se que a geração que chegue até lá, que nasça daqui para estar habitando 2057, tem que contar com certos fundamentos para serem melhores. Mas a educação vigente, quer a educação privada ou a pública, ela nada trata desses temas que eu comentei logo no início. Então é preciso que alguém se interesse. É interessante que fosse um currículo formalizado mesmo, uma educação oficial. Mas na dificuldade dessa implantação, vocês, educadores são os pais, os professores, os tutores, enfim, todos que convivem com o jovem adolescente, que fossem conversando, refletindo com eles a necessidade de sermos solidários, cidadãos em todos os níveis, em todas as dimensões. E me disseram o seguinte: você está dando conteúdo? Sim, está dando conteúdo e estou escrevendo um livro com esse conteúdo, porque a metodologia supõe que seja mais adequada a cada um que esteja estudando o tema. Então, a metodologia ou as práticas de ensinar esses assuntos ficam muito afeitas ao alunado que esteja ouvindo. Mas na próxima live que eu vou fazer ainda de repouso, porque eu acho que vai acontecer, vai coincidir com a outra cirurgia do outro olho, eu vou dar algumas dicas metodológicas de como ensinar os corpos sutis, a lei do karma, através dos contos de fada até. Mas isso é para daqui ainda 20 dias, eu acredito. Hoje, e atendendo ao interesse de vocês, nós vamos conversar sobre a cremação e o sepultamento. E a pergunta, ou as perguntas que não querem calar, de todos, até minhas mesmo, por muito tempo foram minhas, afetam os corpos sutis, a cremação e o sepultamento? Então, antes de entrar no assunto, eu agradeço sempre as sugestões dos temas, me ajuda demais, me impulsiona ao meu progresso espiritual, porque me obriga a estudar. Não estudei muito dessa vez por causa de eu estar impossibilitada de muita leitura e muita escrita. Mas eu já adianto que na tarde de hoje eu vou me ater a duas fontes principais, ou três. Chico Xavier, anteriormente a ele Kardec, Chico Xavier, Trigueirinho, Laércio Fonseca. E não tive assim condições de procurar outras fontes, porque um dos objetivos também do canal Ivani Marchese é reunir no mesmo espaço fontes consistentes.
para economizar o tempo nesse corre-corre que vocês têm. Então, o tema está principalmente ligado à questão da morte, que foi uma live também que nós já deixamos aqui no ar. Então, a pergunta também com a live que Kardec fez à entidade com a qual ela estava entrevistando foi: o corpo sofre na hora da morte? A entidade, a alma ou espírito, porque dependendo da corrente religiosa muda a denominação, respondeu: muito menos do que se sofreu durante a vida toda, com todas as suas intempéries, preocupações, doenças incuráveis. E ele cita então o que acontece depois da morte ou na hora do desenlace com algum tipo de vidas que se viveu aqui no ciclo da Terra. Então ele começa por contar o seguinte: quando a morte acontece em longevidade, principalmente longevidade produtiva, calma, pacífica, é uma vela que se apaga por falta de combustível. É uma luz que vai embora. Geralmente pode acontecer no sono ou num sono hipnótico para aquele momento, e o espírito se vê são, sem nenhum sintoma de desconforto do outro lado, ou numa colônia de refazimento, ou entre os seus familiares ou amigos, sem absolutamente sentir nada. Os laços realmente se desataram de uma maneira muito suave, daí não ter como afetar os corpos sutis. E eu relembro que corpo sutil é o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, que são dois, o corpo causal e o espírito, o corpo espiritual. E já entrando na questão da cremação, eu alerto que isso foi um procedimento, ainda é procedimento adotado em algumas culturas, que o fazem mesmo por motivos culturais e por motivos ecológicos, por motivos de saúde. Mas ele está mesmo ligado à questão do tipo de morte. E continuando, quando se morre repentinamente, no infarto, em acidente, assassinado, o espírito é pego de surpresa. Ele não foi sentindo que a vida já não estava boa. Ele ainda estava interessado nesta vida aqui, neste ciclo. Então, o desenlace não é momentâneo, automático, mas também não dura tempo. Porque em todos os casos, mesmo em suicidas, mesmo com genocidas, há a equipe de técnicos do desenlace e a equipe de samaritano, conforme também nós já comentamos na live anterior, que foi a da morte, do corpo físico, claro. Então ele diz assim, que o pior estado para se morrer é o suicida, é o do suicídio, porque ele está pleno de fluido vital, não se desgastou nada, os laços muito fortes, que quase precisam ser rompidos, mas que a equipe técnica sabe como desatar. Mas, se em todos esses casos, menos o do longevo e menos o acidentado que foi pego de surpresa, a pessoa foi uma pessoa boa, caridosa, compassiva, ela é também encaminhada imediatamente. Mas no caso dos grandes facínoras, dos aliciadores, enfim, dos malvados, daqueles que cometeram genocídio por políticas nefastas de fome, intencionalmente, de doenças, daqueles que criaram micro-organismos para matar, para o domínio de algum mercado, esses são geralmente excessivamente apegados à matéria financeira, matéria do corpo físico, tudo que se diz a matéria mais bruta. E eles podem sofrer até os horrores do sepultamento. Agora pensem comigo, se esse tipo de espírito, que não é o comum, são os grandes malvados, os fazedores de guerra. Aliás, eu faço um parênteses porque é na Gênese kardecista que diz assim, que enquanto
o último morto por vontade de um fazedor de guerra estiver sofrendo, ele também não ganhará salvação. O fazedor de guerra, o fazedor de vítimas. Muito que bem. Então, continuando em Kardec, é o livro 2, se não me falha a memória, capítulo 3, questão 155, 156, que ele trata dessas questões. Então, é uma lauda, ele conversando sobre a situação pós-morte de um indivíduo muito agarrado à matéria, um suicida, por exemplo, um facínora, conforme eu disse, que tinha prazer em ver o sofrimento, quer do nominal, quer do animal. Veja como o assunto é grave. Ele pode, se esse apego à matéria, se esse apego ao sadismo for renitente, sofrer a podridão do sepulcro. Então, eu repito, se ele sofre a podridão do sepulcro, ele pode sofrer os efeitos da cremação. Fora desse caso extremo, não há possibilidade de grandes sofrimentos. Então, uma coisa muito grave agora é para os planejadores de políticas públicas educacionais não levar em conta esses temas que nós estamos falando. Qual tema? Da existência da vida além da morte. Porque isso reforça o materialismo. E o materialismo é que explica todo esse horror da morte, esse horror por ficar sofrendo no sepulcro e sofrendo no forno crematório. Se fosse ensinado, viva bem, em paz com os seus semelhantes, e semelhantes são minerais, vegetais, eu sempre repito, animais ou minais, repito, devas ou anjos, porque tem que chegar a esse ponto. Temos que fazer disso uma questão natural. Não haveria esse pânico, esse medo, porque haveria certeza, vou ser assistido porque vivi bem. Viver de acordo conforme Jesus falou, amando o meu próximo, chamando a minhas criancinhas. E criancinhas foi uma metáfora que Jesus usou para incluir todos esses reinos, que eu não vou repetir, porque eu já repeti hoje, eu acho que 2 ou 3 vezes. Mas são os vários reinos da natureza. Já que nós estamos falando das possíveis vítimas de efeitos do sepulcro ou da cremação, nós lembramos dos fazedores de guerra. E lembramos das guerras que nós estamos vivenciando. Guerra no país da Síria, guerra da Rússia contra a Ucrânia, onde a cidade de Kiev resiste, mas resiste já em grande estado de perturbação e sofrimento e desgaste. Muito que bem. Essa guerra, veja a curiosidade, eu lembrei disso agora. Começou no dia 24 de fevereiro deste ano, começou a invasão. Só que no dia 24 de fevereiro, ou melhor, na madrugada, 24 de fevereiro do ano de 1937, quase um século já, 1937, não havia ainda, Hitler não havia decretado a perseguição contra judeus, contra negros, contra ciganos, homossexuais. Nessa madrugada, a população de Kiev saiu à rua degolando, invadindo casas e degolando as famílias, tivesse a idade que tivesse. E isso foi um karma terrível, que em algum momento iria ter que ser ressarcido. Então, quem está morrendo nessa guerra, e até mesmo do lado da Rússia, são pessoas envolvidas nesse tipo de episódio. Elas aceitaram a prova, porque a vivência na Terra, a reencarnação, é um curso, é uma prova. Eles prestaram a sua prova agora. Esta dívida que eles tinham pelos atos cruéis da madrugada de 1937 foi paga. Eles estão libertos desta dívida. A gente não sabe da situação deles ainda, mas sabe que nesse dia, há quase 100 anos atrás, houve isso.
E está havendo ainda, né? Mas só que agora com outros protagonistas em corpos diferentes e até em lados diferentes até. Mas fechando essa conversa antes de passar para outro item, eu alerto então que duas condições favoráveis para ser bem assistido depois do desenlace e seguir um bom caminho sem sofrer dentro do túmulo ou sem sofrer dentro de um forno crematório é saber que a morte existe só para o corpo, que a vida continua, portanto não ser materialista, e aliado a isso, porque só essa condição não basta, a prática do bem e da caridade. E essa é a grande verdade, que nos livra de todos os males. Aliás, nos livram até de doenças materiais, porque quantas doenças não são originárias primeiro no pensamento, para depois se ir materializando? Há pessoas que se queixam tanto, discursam tanto sobre as próprias doenças, até da micose da unha do pé, que não tem como, ela vai degenerando o corpo físico, que passa a degenerar o corpo astral e que volta para o corpo físico, que volta para o corpo astral e chega nos outros corpos. Porque pensamento é força materializada. E eu quero relembrar também para vocês que quem assim procede, ainda assim, se não for uma pessoa má, apenas uma pessoa negativa, que não tem conhecimento da força do pensamento como plasmadora, afasta de si o concurso, a bondade dos anjos ou devas, porque anjos ou devas nos seguem desde o útero materno, dando-nos a melhor forma para cumprir o planejamento de cada reencarnação. E eles ficam muito bravos quando há um suicídio, um assassinato, quer individual, quer em massa. Por quê? Porque toda a formatação que eles estão imprimindo no corpo, ou já imprimiram, eles veem ruir e eles não gostam. Então é um atentado muito sério isso, que só uma educação que não seja materialista, mas espiritualista, poderá corrigir. Isso é uma utopia, mas a utopia é um sonho realizável. Então agora vamos ilustrar. Vamos começar pelo Chico. Então o Chico foi muito amigo da senhora que fundou o primeiro hospital lá em Minas, lá em Belo Horizonte, que atendia leprosos, portadores de fogo selvagem, ou pênfigo. E ela começou na casa dela. E as forças sanitárias do momento acharam um absurdo, uma falta de higiene total, mas ela não se incomodou, ela cansou de ver essas pessoas esmolando e apodrecendo num canto. Ela então pensou, por menos que eu fizer, eu vou dar-lhes uma alimentação e um lugar para morrer com dignidade. E assim ela foi perseguida, foi atemorizada, foi hostilizada, mas nada disso a abateu. E, conforme fala Emmanuel, basta trabalhar para aparecer os colaboradores financeiros ou voluntários. Assim aconteceu com ela. Começaram a chegar médicos, começaram a haver campanhas para construção de um hospital simples, e isso aconteceu. E ela passou a frequentar a casa espírita de Chico Xavier, e o Chico também ia fazer pregação para os doentes que não podiam visitar. Aí passaram-se boas décadas, o Chico, essa senhora veio desencarnar. Com licença, gente. E os familiares resolveram cremá-la. Mas o Chico ficou inconformado. Ele suplicou, insistiu, foi até impertinente com o Emmanuel para conseguir uma autorização para ele ir até onde estava repousando a senhora. E o Emmanuel falou, para quê, Chico? Não, mas eu não queria que ela fosse cremada, ela vai ser cremada, e eu estou com medo, eu quero ir lá. Bom, aí o Emmanuel falou, então vai, faça disso uma lição de vida. Porque os grandes mentores não dão orientação nenhuma, permissão nenhuma, se não houver um bem coletivo, porque é da lei. O bem para a coletividade é da lei. Coletividade nos 3 ou 4 reinos existentes aqui na Terra. Estou reprisando de novo.
Aí o Chico chegou, a senhora estava confortavelmente instalada, conversando num quarto de hospital, rodeada dos seus familiares, dos seus amigos desencarnados. Chegou o Chico, encarnado. Ele só adormeceu. Creio, isso não está escrito, mas quem narra isso é Geraldinho Lemos, que ele deve ter entrado num transe para poder chegar até lá. Aí a senhora reconheceu: ô Chico, também esse diálogo não sei se aconteceu, eu acho que aconteceu. O que você faz aqui? Eu estou muito bem, e você? Ele falou: eu vim porque dentro de 10 minutos vai começar a sua cremação, eu estou com medo de você começar a ser queimada. Aí a mulher sorriu, aí já viu entrar a equipe de novo de socorro, de resgate e de desenlace. Ela falou: e vocês, por que vocês estão aqui? Se eu já sei que morri bem, o que justifica a presença aqui de tanta gente? Ou não, nós vimos pelo mesmo motivo do Chico, se precisar a gente já faz o último desenlace seu de outros corpos. Ela falou: então vamos orar, né? Já que está todo mundo tão preocupado, vamos orar. Orou. Acabou-se o prazo que em média se leva para cremar um corpo. O Chico, mais que depressa, perguntou: então, dona fulana, o que a senhora sentiu? Sentiu muita queimadura? Ela falou: olha, Chico, para ser franca para você, eu senti um calorzinho que entrou do alto da minha cabeça, e quando eu já senti no alto da cabeça, tinha saído na ponta do pé. Aí o Chico falou: graças a Deus, então eu posso ir embora. Aí chegou, mas assim mesmo ele falou para o Geraldinho Lemos: Geraldinho, Deus me livre eu de uma cremação. Olha como é que está enraigado a questão cremação ou sepulcro. Ela não passou pelo desconforto. Por quê? Mas ela registrou. Até penso em atenção a tanto aparato, tantos cuidados com ela. Foi uma pessoa boníssima, desprendida, que quase perde a vida no amparo aos mais infelizes. Bom, tudo bem, não era materialista e era uma pessoa boníssima. Mas isso já quem contou já foi o Laércio Fonseca, um esoterista de Limeira. Ele contou que ele assistiu uma vez a um espírito que contou a sua própria morte. E ele disse assim, que eles estavam, até citou a rodovia, que é de Limeira a Mojimirim, no meio de uma tempestade muito forte, e era tardinha. Já começava a escurecer, eles resolveram parar no restaurante e jantar, até a chuva amainar um pouco. E assim eles fizeram, só que o motorista começou a beber. E ele: olha, nós não temos mais luz, a tempestade está forte, você vai dirigir, não é conveniente, é perigoso. E ele falava e o outro bebendo. Até que o outro falou: eu estou bebendo sim, porque eu tenho assim domínio perfeito do volante, eu dirijo desde os 8 anos um caminhão do meu pai. Aí ele resolveu se calar. Nisso a chuva amainou. E o motorista disse: então vamos. Foram. Dali não andaram 10 quilômetros, a chuva redobrou em tempestade forte. E o motorista já estava com dificuldade de visão e de dominar o roteiro, o caminho. O ajudante só percebeu um par de faróis que veio contra eles e já gritou: o outro caminhão, e não viu mais nada. E ele já se viu fora do caminhão. O caminhão teve destruição total da cabine. E o que ele fez então, esse ajudante? Ele começou a chegar a equipe de resgate, porque também há os desencarnados que só cuidam mesmo de acidentes. E começou a chegar bombeiro também, materializado assim, com corpo mesmo, vivos na matéria. E a polícia, e ele chegava perto de um: nossa gente, olha o caminhão, que sorte que eu não morri, como Deus é bom, não tem um arranhão, olha que beleza, mas vê onde está o motorista, meu amigo, por favor, deixa eu chegar perto, vocês estão aí com esse cordão de isolamento, eu não posso chegar perto. Ninguém respondia,
E ele foi ficando irritado com aquilo. Ele falou, olha, eu vou perguntar pela última vez, pensando com ele mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso saber onde que está o motorista. Aí ele chegou perto do policial e fez a pergunta, por favor, me deixa ver o meu amigo que estava junto comigo. Ele falou, ah, você não viu ainda? Não, então eu vou deixar você ver. Ele falou, nossa, que bom, alguém me respondeu, alguém tem educação nesse mundo. E é logo você. Então me deixa. Foi ver, o amigo estava esquartejado, morto, repartido. Ele falou, nossa, ele não teve a mesma sorte que eu. Oh Deus, como é que vai fazer agora? Como é que eu vou dar essa notícia para a família? Aí o policial falou, chega aqui um pouco. Chega mais perto. Quem é aquele lá? Sou eu, mas como é que explica? Eu tô falando com você, sem sentir dor, sem nada, e eu tô lá todo partido, em pedaços. Como é que explicar isso? Ele falou, por enquanto, eu vou dizer para você que a morte não existe, só morre o corpo. Você tem esse corpo que conversa comigo, mas isso você vai aprender, não é aqui não, porque aqui eu tô cuidando de outras coisas, de coisas da matéria. Segue aqueles ali que eles vão te explicar direito. Aí ele seguiu os socorristas e vieram a explicar para ele, a convencê-lo que realmente ele estava vivo nos corpos sutis. E assim ele teve contato com Laércio Fonseca, ele contou tudo isso. Mas também, é conforme Kardec falou, na bondade, ninguém sofre nada na hora do desenlace, na hora da desencarnação. E agora ainda vou citar um caso de um suicida. Porque o suicida, se ele tiver palavras do que deu entrevista para o Kardec, uma afinidade. Eles gostam que a gente leia quando é assim, para ser fiel mesmo ao pensamento. Mas eu não consigo ainda. Então, fala lá o espírito, quando há uma afinidade renitente entre corpo material e corpos sutis, pode ser, não é que deve ser, não é que acontecerá, que será. Pode ser que o espírito do suicida perceba a decomposição no túmulo. Então, mas eu também já disse que a segunda condição é a maldade. Então, o cara suicidou por overdose, um suicídio quase indireto, não era mal, tinha 21 anos. E começou a procurar a boca de fumo. Ali ele vampirizava, tornou-se por sua vez vampiro e cada vez mais desesperado. Por quê? Porque ele não achava quantidade suficiente de droga para alimentar seus corpos sutis. Então ele saiu desesperado na rua, até que ele chegou perto de uma moça, e essa moça era médium iniciante, e sentiu uma certa atração pela moça. Ele falou, essa moça parece ser muito amiga, eu vou lá ver se ela me leva pelo menos numa boca, ou se me indica, ou me dê uma droga, porque eu não aguento viver mais sem isso. Bom, a moça não deu nem ouvido para ele, não conseguiu captar esse diálogo dele, esse pensamento dele, mas entrou numa crise nervosa, numa crise de histeria, de um mal-estar. Isso foi às 6 horas da manhã, começou a chorar, chegou meio-dia, a moça chorava convulsamente, ameaçava ter até uma convulsão mesmo, quando resolveram levar a moça para o hospital. Aí chegou a ambulância com todo aquele aparato de técnicos, a moça começou a gritar, saiu correndo pela rua, porque eles ameaçaram colocar uma camisa de força. E nesse estado, alguém se lembrou e falou, mas vamos então começar a orar, porque não tem mais nada que ser feito. Tá, vamos levar lá, falou o nome, mas eu já esqueci, tenho anotado. Que é o diretor do Centro Espírita aqui de Limeira. E foram, mas o homem estava viajando, o diretor. E era na mesma casa onde habita o Laércio Fonseca, porque são irmãos. O Laércio não é espírita, ele é espiritualista, segundo ele, esoterista. E tem uma mediunidade até de ver assim, no corpo, a visão que ele desenvolveu consegue chegar até no corpo mental. Aí ele já viu
colado ao corpo da moça, o corpo de um moço jovem. Aí ele falou assim, porque a moça foi ao centro procurando socorro na companhia do seu noivo. Ó, o senhor pode me deixar com ela? Eu vou precisar fazer aqui um pequeno ritual e eu gostaria de ficar a sós. Você mantém em prece aí, fora, ou num pensamento bom para me ajudar. Ah, pois não, mas eu não aguento mais ver esse sofrimento. Não, vai dar tudo certo. Aí ele falou assim, você, como é que você chama? O espírito falou assim, Roberto, da onde que você vem? Da onde que você está? Onde você estava? Ah, eu estava em Araras, mas lá ninguém mais, você está vendo, né, que eu sou usuário. Ninguém mais me dá droga, ninguém conversa comigo. E eu não aguento mais viver sem a droga. Ele falou, tô vendo. Mas por que você colou na moça? Ele falou, não colei ninguém, não. Eu só estou procurando alguém para me dar a droga. Ele falou, então, afasta um pouco. Ele afastou. Mas sempre no intuito de conseguir droga. O que você está vendo? Estou vendo você na minha frente. Quem mais? Uma moça. Ele falou, e você acha correto estar grudado ao corpo de uma moça? Que você não conhece, ela não te conhece, procurando droga. Você acha isso correto? Mas ele for uma pessoa de bem. Ele falou, não, não é. Mas é que eu fico doido sem a droga. Ele falou, mas tem outro jeito de usar droga. Mas como? Por exemplo, internando no hospital. Você vai tomar droga pesada, que você vai passar um dia até sem acordar. Ele falou, olha, do jeito que eu tô, eu aceito isso. Aí o Laércio fez mais algumas preleções para ele, chamou a equipe que trabalha com ele nesses casos de encaminhamento de viciado, que compareceu e suavemente já adormeceram hipnoticamente o rapaz e o conduziram até o hospital. Aí o Laércio lembrou que em todos os casos de suicídio ou traumas, se há necessidade, eles fazem uma operação no cérebro do desencarnado para que ele esqueça o vício, pelo menos enquanto ele está em tratamento lá, e para que eles esqueçam o trauma que o levou ao suicídio. E assim ele foi. E o Laércio fecha a questão falando, olha, ele nem lembra que morreu, ele nem lembra de sepultamento nenhum, ele só lembra da droga. Então, certamente ele teve que passar por essa espécie de intervenção cirúrgica no cérebro dos corpos sutis e começar tudo de novo, porque o tempo para um suicida reencarnar, sendo direto ou indireto, é mais rápido, porque ele está cheio de fluido vital, do que uma pessoa que teve uma morte natural. Então ele volta rapidamente para esgotar aquele planejamento anteriormente traçado para a sua reencarnação. E o Laércio também tratou um outro caso de suicida, ou melhor, assistiu o tratamento no hospital lá no Astral de Limeira, num campo de refazimento onde ele visita em sono para ver se ele pode contribuir com alguma coisa. E ele chegou nesse campo, ele notou um senhor assim de meia idade em pranto convulsivo, numa tristeza absoluta, que ele se comoveu e falou, olha senhor, por que o senhor chora tanto? Eu posso ajudar? Ele falou, olha, eu choro porque eu esqueci onde eu moro, eu não consigo achar. Ele falou, mas onde você morava? Ah, eu morava em Jundiaí. E o Laércio tem uma irmã em Jundiaí. Ele falou, mas eu conheço demais. Você morava em que bairro? Ah, pelo que eu lembro, eu não lembro da rua, mas eu lembro do bairro, bairro tal. Minha irmã mora lá, eu tenho uma irmã em Jundiaí. Ah, então você é capaz de me levar lá? Porque lá eu tenho a impressão que eu vou encontrar a minha família. Lá você tem família? Falou, tenho. Eu tenho uma esposa e uma filha de 9 anos. Ah, falou, muito que bem. O senhor me leva? Ele falou, levo, mas a direção daqui desse lugar de repouso permitir, né? Porque eu não posso tirar a gente daqui sem permissão. Mas por que você não pode? Eu falei, porque ele falou, todo lugar tem um diretor. Uma casa tem um diretor e uma diretora, que é o pai e a mãe. Como é que eu vou te tirar daqui sem ninguém ver, sem ninguém autorizar? Ele falou, então tá.
Ele já tinha parado de chorar, esperançado. Aí ele foi ter até o diretor mesmo da casa, pedir permissão, mas o diretor falou, de jeito nenhum, não está na hora, você não vai tirar não, ninguém daqui. Faz o seguinte, fala para ele que faltam poucos meses que você mesmo vai levá-lo para Jundiaí, para a família dele. Assim ele fez, o cara falou, mas você volta mesmo antes disso? Volta, e ele voltava, conversava com o cara, ó, tá chegando o dia, hein? Você fica aí, toma o remédio. E ele também sofrera uma intervenção cerebral. Aí quando chegou no dia dele ir, o Laércio falou assim, ó, a direção tá aí, você tá vendo, tá junto comigo, e você vai lembrar. Você é um suicida, você vai lembrar como você suicidou, por que você suicidou, e se você tá pronto para viver o palco onde você sofreu tanto a ponto de tirar a sua vida. Ele falou, não, eu acredito que eu esteja pronto, mas eu tenho muita preocupação em saber então como está a minha mulher e minha filha, eu preciso ir saber isso. Aí ele mesmo contou, ele trabalhava numa empresa muito boa, estava bem de vida, e a empresa sofreu um revés financeiro e foi à falência. E ele daí, como todos os demais funcionários, foi perdendo o poder aquisitivo, não recebia mais salário nenhum, não tinha mais trabalho, já era também não muito moço, porque levou anos nesse refazimento. E não conseguiu saldar os compromissos, e um homem muito honrado, de muita palavra, ele entrou num estado tal de desespero que ele resolveu se enforcar com o elástico do banheiro, do fio do banheiro, porque ele acreditava, pouco informado que era, que em caso de suicídio o seguro não cobria nada. Então, ele não sabia disso. E ele ficou sabendo quando ele se lembrou. Aí ele se lembrou disso, ele relatou e falou, então vamos lá, vou ver como é que está minha mulher e minhas filhas. Estavam morando de favor com um parente, mas já tinham equilibrado um trabalho, a menina numa boa escola. E ele falou assim, como é que eu posso ajudar? Perguntou para a equipe, o Laércio estava na equipe. Eles falaram, agora, só com oração. O pai sempre ajuda os filhos e um amor ajuda o outro amor, mas na sua situação, somente com boas preces. E assim terminou esse caso. Ele não sofreu também, ele relata, as intempéries do túmulo, e também não sofreria da cremação, porque ele não foi mal. Ele foi apenas um materialista. Ele acreditava que tudo ia se resolver com ele se matando, porque a mulher e a filha receberiam um substancioso seguro de vida. E assim eu fecho. Mas antes de fechar, relembrando que as condições para ser desligado com sucesso, sem as agruras de um sepultamento ou de uma cremação, é viver bem, a favor do próximo e na crença do espiritualismo, não é de espiritismo. Não é na crença que vai dormir no colo de Jesus, no colo de Deus. É saber que a morte não existe. E fazer o bem. E para mim, agora é a opinião de Ivani. Observando bem os relatos, porque André Luiz, ele tem N relatos de exemplos de desencarne. Eu gostaria de falar o seguinte. A cremação, para mim, ela representa uma alegria para os devas, e eu explico por quê. E eu acho um momento de muito amor e muita poesia, explico por quê também. Veja, quando se crema um corpo e reúne aquela cinza num receptáculo qualquer e vai espalhar, principalmente quando se espalha, quando ela fica aprisionada num vaso, numa caixa, por mais adornada e luxuosa que seja, eu não vejo poesia nenhuma. Mas quando se espalha essa cinza em montanhas, em florestas, em jardins floridos,
eu consigo perceber os devas, os anjos formatadores aos quais eu me referi no começo, recebendo como se estivesse recebendo um troféu. É ainda uma forma da forma anterior que eles plasmaram, que eles podem ainda plasmar. E sempre observa, quando isso acontece, há uma aragem, sopra um vento leve e essas cinzas são reaglutinadas no pé de uma planta florida ou de uma árvore frondosa, significando assim que nada morre, tudo é imortal, até a cinza de alguém. E esse alguém passa a viver então por um bom tempo entre os devas na natureza, até que as suas moléculas estejam incorporadas nos viventes daquele local. Quando as cinzas são espalhadas em água, eu consigo perceber o mesmo movimento poético amoroso dos devas, dos seres que habitam a água, no caso, os mundos intramarinhos. Eles recebem como um troféu estas cinzas e as encaminham de maneira que seja incorporada a molécula de água e dos componentes daquela água. E assim eles entendem que são mais uma vez formatadores de vida e co-planejadores das formas. Então é um gesto de amor e de muita poesia. Agora, finalizando, Chico, na mesma entrevista com Geraldo Lemos, diz que tanto o corpo do animal de estimação quanto de um homem no sentido nominal, deve-se esperar um tempo bom para ser cremado, que deve corresponder um pouco mais que se espera para ser enterrado. Pessoal, muito obrigada. Me comovo muito com a visualização de vocês e com os pedidos que vocês fazem. Me ajuda na minha evolução e na minha cultura. Obrigada, tenho muita saúde e muita paz.